Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre dois jogadores especulados no Corinthians, um zagueiro e um atacante. Te atualizo também sobre Yuri Alberto, quais os clubes do exterior que tentaram a contratação do atacante do Corinthians. Tem informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar ou começar esse vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Corinthians. A Corte Arbitral do Esporte marcou o julgamento do caso Matias Rojas para 29 de abril, processo super importante, até porque na FIFA o Timão foi condenado ao pagamento de 40 milhões de reais. Preciso falar também sobre a CBF, que alterou as estreias dos três grandes da cidade de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, que jogariam no sábado, tiveram seus jogos adiados para domingo, 29 para 30 de março. Palmeiras recebe o Botafogo e o Corinthians visita o Bahia. Já o São Paulo, que receberia o Sport no domingo, teve seu jogo antecipado para sábado no Morumbi. Para falar sobre o Corinthians e a especulação sobre dois reforços. O atacante Fabinho, que pertence ao América, e o zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino. Sobre o Patrick, rolou nessa semana uma reunião, não sei se virtual ou pessoal, entre representantes do atleta e dirigentes do Corinthians. Esse contato havia começado algumas semanas atrás, quando o Patrick foi sugerido ao Corinthians. Atleta de 25 anos de idade, zagueiro canhoto, como pede o Ramon Dias há algum tempo, e bem mais barato do que vários outros citados ou listados como possíveis alvos do Corinthians. O Patrick gostaria de jogar no Timão, e agora o Corinthians já sabe qual o valor da operação para que o Novo Horizontino tope fazer negócio. Recentemente o DC United dos Estados Unidos ofereceu $1 milhão. Se o Corinthians conseguir cobrir essa oferta, vai haver acordo. O Corinthians ainda não se posicionou e pretende dar essa resposta apenas depois da final do Campeonato Paulista, jogo marcado para a próxima quinta-feira contra o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Segundo o nome especulado do Fabinho, atacante de 25 anos de idade, que pertence ao América, já fez grande Série B na temporada passada, também havia ido bem no Criciúma anteriormente. Jogador que esteve com o Cuca no São Paulo, até por isso o Cuca tenta levar o Fabinho pro Galo. Em relação ao Corinthians, apesar das especulações, posso assegurar para vocês que nunca houve nem sequer sondagem. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. E ele falou que Corinthians e Grêmio estão sendo especulados como interessados no Fabinho, mas nunca entraram em contato com o Coelho, com quem Fabinho tem contrato até dezembro. Para tirar o Fabinho do América agora, vai haver a necessidade de um investimento de algo na casa de $1,5 milhão. Com observação importante, o América só topa fazer negócio com clubes brasileiros com pagamento à vista, o que torna talvez o acordo ainda mais complicado. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para te falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Yuri Alberto. André Curi, representante do corintiano, tem dado uma série de entrevistas e assegurou que o Yuri Alberto foi procurado por vários clubes do exterior nas últimas janelas de transferência. Abre aspas para o empresário, o Yuri veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0 com ele e eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros. Só com essa proposta o Corinthians já me pagaria e ainda ganharia dinheiro. O André Curi lembrando de uma série de processos que move contra o Corinthians. Essas ações giram na casa dos 54 milhões de reais. O André Curi cita clubes que tentaram a contratação do Yuri Alberto. Abre aspas, já tivemos proposta do Wolverhampton, do West Ham e do Betis. Também já tivemos ofertas da Itália e nunca aconteceu. Aí uma reclamação do empresário em relação aos dirigentes corintianos. O André Curi completa, todo jogador que está na América do Sul pensa em jogar na Europa, e com o Yuri não é diferente. Se tiver uma boa oportunidade, que seja boa para ele e para o clube, a gente vai conversar. Fecha aspas, nessas entrevistas, o André Curi também afirmou que apesar das ações contra o Timão, segue torcendo pro Corinthians, era seu time de infância e adolescência. Para falar sobre o Corinthians e um enorme escândalo, mais um na gestão de Augusto Melo. Esse, inclusive, promete detonar
o moral do presidente porque atinge de maneira central o torcedor, de organizadas e especialmente os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios torcedores do Corinthians. Queria contar que a polícia investiga a venda ilegal de ingressos na Neoquímica Arena. Inclusive, um ex-chefe da área de tecnologia do Corinthians, o Marcelo Munhoz, fez uma série de denúncias em entrevista ao GE. A matéria do Bruno Cassucci é espetacular e fala a respeito de vários casos que justificam a dificuldade do fiel torcedor em adquirir ingressos. A gente tem notado nas redes sociais membros do fiel torcedor reclamando que está cada vez mais difícil conseguir ingressos. E a verdade é que o Corinthians cada vez disponibiliza menos ingressos pro fiel torcedor. No jogo contra o Santos, que teve recorde de público, 47.695 ingressos foram vendidos, mas só 23.360 estiveram à disposição do fiel torcedor. Ao mesmo tempo em que fica com mais ingressos para distribuir para pessoas que quer, o Corinthians também não coíbe o trabalho ou a ação de cambistas. E aqui vem uma acusação grave. A melhor maneira de você acabar com os cambistas é você optar pelo reconhecimento facial, que permitiria que entrasse no estádio apenas aquele que de fato comprou o ingresso e é fiel torcedor. Mas, segundo o Munhoz, que era chefe de tecnologia até outro dia no Corinthians, o presidente Augusto Melo tem adiado a aquisição dessa tecnologia. E a preocupação é de que ele adia isso para permitir que o cambismo continue funcionando. Outra informação relevante dessa matéria do Cassucci. Também de acordo com o Munhoz, o presidente Augusto Melo escolheu duas empresas para tocarem o fiel torcedor que haviam sido recusadas ou rejeitadas por um estudo interno. O Corinthians contratou algum tempo atrás a Ernest Young para fazer uma série de mapeamentos. E duas das empresas que foram descartadas para o funcionamento do fiel torcedor foram as empresas que o presidente Augusto Melo levou adiante. Uma delas, inclusive, acusada pela Polícia Federal de lavar dinheiro de uma facção criminosa, a facção mais conhecida do país. Situação muito ruim, periclitante, para um presidente que ainda responde ao processo de impeachment. Gostaria muito de ouvir o Augusto Melo sobre esse tema relevante, importante e preocupante. Você, o que pensa sobre essa história? Boa noite, Nicola. Acho um absurdo esse contrato do Depay, pois um único jogador ganha a premiação quase toda do Paulistão. Bora explicar em detalhes essa história, que repercutiu bastante, fui eu quem publiquei na sexta-feira. O Memphis Depay tem direito de pedir aquilo que ele quiser. E aí cabe ao clube aceitar ou não as condições do negócio, beleza? O Memphis fez, entre outras exigências, o pagamento de R$4.700.000 de prêmio em caso de título do Campeonato Paulista. E esse título ficou bem mais próximo graças à vitória por 1-0 no jogo de ida fora de casa. O campeão paulista tem direito da federação a um prêmio de R$5 milhões. Como os R$4.700.000 ao Memphis são líquidos, dá para dizer que o Corinthians teria que pegar toda a grana da federação e repassar para o Memphis Depay. Mas que eu senti de vários torcedores do Corinthians e até alguns jornalistas que são declaradamente corintianos, como o Vessone, é que se for campeão, os caras não estão nem aí. Se vai pagar todo o prêmio, se não vai pagar, que o importante é ser campeão, especialmente em cima do Palmeiras, com essa condição de um time que não ganha nada desde 2019, tá bom? O Renilson Claudino, por que o Corinthians não vai atrás do Lautaro Dias do Cruzeiro? Renilson, especularam nos últimos dias a chance de o Lautaro deixar o Cruzeiro, né? Que ele começou a temporada contundido e ele que não conseguiu ainda engrenar com a camisa do Cruzeiro. Falaram dele no Bahia, no Vasco, no Vitória e no Ceará. Eu chamei o Matos para perguntar sobre o tema e o Matos falou: Nicola, não sai, tá? Pode escrever. Nicola, que história é essa do fiel torcedor do Timão? Paulo, a que você se refere? A uma denúncia de um ex-funcionário sobre esquema de favorecimento em relação a ingressos? Se for isso, me fala que eu explico, tá? O Augusto pode ser preso por causa do cambismo? Então deve ser por isso que vocês estão falando, né? Fabinho no Corinthians e Patrick do Novo Horizontino. Vamos lá, Bruno. Essa especulação envolvendo o Fabinho no Corinthians, ela surge nas redes sociais, mas ela não é confirmada nem pelo Corinthians nem pelo América, tá? Conversei com o Fred Cascardo, que é o executivo de futebol do América, e o Fred falou: Nicola, a gente ouviu pela imprensa de Grêmio e Corinthians, mas ninguém nem do Grêmio nem do Corinthians nos procurou. Falei sobre Atlético.
ainda não temos nada oficial, mas a gente já foi informado de que o Atlético tem a intenção. E aí, sobre o Fabinho no Atlético, é mais um pedido do Cuca. O Cuca trabalhou com o Fabinho no São Paulo, categoria, né, no profissional. O Cuca avalia o Fabinho como um jogador interessante e gostaria. Aí, mais uma informação importante de bastidor, porque a ideia é deixar você o mais bem informado possível. O Cuca gostaria de ter o Fabinho pro lugar do Bryan Palacios, tá? O Cuca não se importa de o Bryan Palacios ser emprestado ao Vasco da Gama. É a diretoria do Atlético quem reluta com essa ideia de empréstimo, por entender que ainda dá para fazer valer o investimento da temporada passada. O Bryan Palacios havia custado 3 milhões de dólares, tá? Sobre o Patrick do Novo Horizontino, vou até mandar mensagem para o empresário dele para ver se a gente consegue alguma atualização. O que havia sido combinado é que a reunião aconteceria depois da primeira partida final do Campeonato Paulista. Aqui, ó, deixa eu mandar uma mensagem. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade? Mandei aqui, tá? Só sobre o Patrick, só para completar. Na semana passada, qual que é o nome do time? Teve um time o DC United dos Estados Unidos ofereceu ao Novo Horizontino $1 milhão em 3 parcelas para levar o Patrick, tá? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Um grande abraço no seu coração, não segue mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos que vamos!